Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do quadro Mari Responde. Dessa vez eu peguei 10 perguntinhas que vocês me enviaram lá na caixinha do meu Instagram sobre investimentos internacionais. Eu quero mostrar tudo aqui na prática para vocês entenderem bem passo a passo como funciona. Começando pela primeira pergunta, que é: qual investimento é mais seguro para nós que somos de outro país? Quando a gente está começando a investir lá fora, a gente fica com muito medo. Tipo, isso aqui é mesmo seguro? Será que eu posso investir aqui ou eu vou perder o meu dinheiro? Então, para a gente perder esse medo, a gente precisa entender o seguinte: lá fora existem as stocks, que é basicamente a mesma coisa das ações aqui do Brasil. Existem os REITs, que é basicamente a mesma coisa dos fundos imobiliários aqui do Brasil, só que lá fora os REITs funcionam um pouquinho diferente. Posso fazer vídeo só falando sobre eles, tá? Mas é basicamente equivalente aos fundos imobiliários. Existem os ETFs, que diferente do Brasil, lá fora eles pagam dividendos, eles podem investir em empresas do próprios Estados Unidos ali, mas também ele tem ETF que investe em empresas mundiais, então lá tem bastante ETF, tem uma diversificação muito grande, e existem também os investimentos de renda fixa, assim como aqui no Brasil. Lá a questão do prazo de vencimento é um pouquinho diferente, então tem, ao invés de ter Tesouro Selic, Tesouro IPCA, Tesouro Pré-fixado, igual a gente tem aqui no Brasil, lá tem bonds e vários outros tipos que está mais relacionado com o prazo de validade, tá? Então eu ainda vou fazer vídeo explicando um pouquinho melhor, mas no geral também temos investimentos de renda fixa lá. Para a gente perder o medo de investir, a gente precisa escolher ali locais seguros para colocar o nosso dinheiro. E onde que a gente vai colocar o nosso dinheiro? Somente em corretoras de valores, que eu já mostrei para vocês como analisar, ou contas de investimentos seguras. Eu já fiz até um vídeo mostrando para vocês sobre corretoras e contas de investimento para a gente colocar nosso dinheiro lá fora. Fiz até uma comparação entre a Avenue e a Nomad e comentei com vocês, inclusive, que eu vou abrir conta na Nomad para começar a montar a nossa carteira internacional aqui do canal. Vou deixar o vídeo no final para vocês assistirem. E a gente precisa analisar esses ativos da mesma forma que a gente analisa aqui no Brasil. Vai justamente de encontro à nossa segunda pergunta, que é como escolher um bom ativo que pague dividendos ali todos os meses. O grande ponto de atenção para quem gosta de dividendos e quer investir lá fora são a tributação, tá? Então, lá fora, todos os dividendos que você recebe são tributados em 30%. Então, muitas vezes, quem gosta de focar só em dividendos tem que estar ciente que pode perder esses 30% aí para o imposto que é cobrado lá fora. Mari, mas então não faz sentido investir lá fora pensando em dividendos? Pode fazer sentido sim, tá? Só que a gente tem que estar ciente de que vai ser cobrado isso daí. E como é que eu faço para analisar esses bons investimentos? Existem alguns sites assim como aqui no Brasil, tá? Por exemplo, para a gente investir especificamente, para a gente analisar aqui os investimentos internacionais, a gente tem o ETF.com, a gente tem o Yahoo, tem aqui também o TradingViews, acho que é assim que fala. A gente tem o Morgan Stars e a gente tem aqui no Brasil, que a gente consegue analisar as principais ações também, o Fundamentei, tá? Fica aqui do ladinho, se você quiser, por exemplo, eu quero só estoques, dá para clicar aqui e dividir por setores e tal. E a gente tem também o Status Invest, tá? Aqui a gente consegue, internacional, a gente consegue ver os estoques, os REITs, os ETFs. Eu vou mostrar aqui para vocês, usando esse site aqui, 2 ETFs. Um deles paga dividendos mensais, que é o SDIV, o SDIV, que são de ações que pagam dividendos ali ao longo dos meses. Esse ETF, você pode olhar aqui e vai falar assim, tá tudo em inglês aqui, como é que eu faço? Clica com o botão direito e coloca aqui, traduzir para o português, tá? Vai ficar tudo em português, você consegue ver isso bem facinho. Dentro desse site ETF aqui, a gente consegue ver a classificação desse ETF. O que significa essa classificação? Se tiver A, é um ETF de top, top, top. Se tiver B, é um pouquinho menor. Só que isso aqui não define muita coisa, tá? Isso aqui é a classificação dentro do site. Então, a gente tem aqui o SDIV, que rastreia um índice de ponderação igual a 100 títulos globais com altos rendimentos. Ou seja,
Ele foca em ações mundialmente ali conhecidas por serem boas pagadoras de dividendos e por conta disso eles pagam dividendos todos os meses, tá? Aqui a gente consegue ver a evolução do preço desse ativo, a gente consegue ver aqui o que ele busca, ó, busca dividendos no mercado global de ações, são 100 ações de maior rendimento que são escolhidas. Aqui explica basicamente o que ele faz. E quando a gente desce aqui, ó, a gente consegue encontrar as 10 principais participações, ou seja, onde é que ele mais investe, os principais setores que ele investe, os principais países. No caso desse ETF aqui, por exemplo, ó, 32% está lá nos Estados Unidos, 14% aqui no Brasil. Então, quando a gente vem aqui, ó, em ver tudo, a gente consegue ver as maiores posições de ações que vão pagar dividendos dentro desse ETF. Inclusive, tem aqui Energias do Brasil, que por sua vez vai sair da bolsa, tem aqui 1% dentro desse ETF. Tem aqui Gerdau, uma empresa também brasileira. Então aqui você consegue ver as maiores posições, o percentual aqui do ladinho, tudo para você analisar e ver se é ou não um bom investimento. Um outro ETF também, eu mostrei aqui um ETF de ações, vou mostrar também um ETF de REITs, que é o VNQ. O VNQ, ele pega os principais REITs lá dos Estados Unidos, tá? Ele não paga dividendos todos os meses, ele paga mais ou menos de 3 em 3 meses, 4 vezes no ano, e ele é focado aqui, ó, rastreia índice de ponderação, tarará, na propriedade de imóveis lá dos Estados Unidos. Aqui tem a evolução, tem o ranking dele aqui, ó, a classificação dele é A, isso é uma coisa interessante. Aqui falando o que ele procura fazer, tá? Então, mesma coisa, a gente tem que analisar certinho. Tá 100% lá dos Estados Unidos. Tem aqui, ó, número de participações, ou seja, quantos ativos tem dentro desse ETF? 167. Então tem uma diversificação muito grande. E aqui a mesma coisa, a gente pode vir aqui em ver e analisar esses REITs que ele investe, tá? Então tem aqui a questão de proporção também, bem explicadinho, que a gente pode analisar um por um se a gente quiser. Mari, como que eu sei quanto que está pagando de dividendos? Aqui mostra, aqui em cima, ó, dados do portfólio, rendimento de distribuição, 4%. Então vamos ver naquele último que a gente olhou, qual que é que paga todos os meses, que esse daqui são de ações. Se a gente dá uma olhadinha, ó, ele paga quantos por cento? Ele pagou aqui, ó, rendimento de distribuição, 14%. Então, assim, a gente consegue dar uma olhadinha. E isso daqui, ó, esse rendimento tão alto, ele é devido ao risco, tá? Quanto maior o risco, maior o rendimento, a gente tem que estar sempre de olho nisso daí. A nossa terceira dúvida aí que vocês me mandaram é melhor maneira / corretora para investir. O que acontece? A melhor maneira depende, tá? Por exemplo, não, Mari, eu não quero investir lá fora, eu quero investir aqui no Brasil mesmo. Você tem a opção de investir em BDRs e ETFs. Eu, Mari, tá? Não gosto, porque são certificados e você não está investindo diretamente lá fora. Então, eu prefiro abrir conta e investir diretamente nos ativos que eu mais gosto. E qual que é a melhor corretora para fazer isso? A melhor corretora, na minha visão, hoje, tá? Não está sendo bem uma corretora. Ela é a conta da Nômade Global. Ela é uma conta de investimento, tá? E você consegue investir sem taxas. Eu fiz até um comparativo entre a Avenue e a Nômade Global e mostrando aí para vocês, olha, essa aqui cobra taxa, essa daqui faz isso e isso, tem esse BOzinho. As duas são muito boas, mas eu atualmente ando preferindo a conta da Nômade, tá? Inclusive, eu conversei com o pessoal da Nômade para tentar conseguir alguma coisa para a galera que me acompanha aqui, seja algum cupom, algum desconto, alguma coisa, e eles me liberaram um cupom com até $20 de cashback. Então, se você abrir a conta lá na Nômade, colocar o código MARI, tudo maiúsculo, tá? Você concorre aí até $20 para você ganhar na sua primeira remessa. Mas você precisa transferir, fazer os seus primeiros investimentos ali, transferir seu dinheiro e tudo bonitinho, nos primeiros 15 dias para você concorrer. Inclusive, eu fiz tudo isso, tá? Eu peguei um código de um amigo meu, tudo bonitinho, e ganhei quase $2 aí. Aí a gente fala assim, Mari, é pouco. Cara,
Investe esses $2, vê lá no futuro, porque a gente fala, um real é pouco, mas já quase R$ 10 já dá para comprar alguma coisa, dá para fazer os seus primeiros investimentos internacionais. E uma outra coisa também que eu acho que vale a pena ressaltar, tá, gente? Não é fazendo propaganda não, mas vale a pena ressaltar, é que tem muita gente que gosta de investir lá fora. E beleza, por quê? Porque eu quero investir lá fora, porque depois eu quero fazer uma viagem internacional e tal, eu quero comprar dólar. Na conta da Nômade, você consegue fazer isso, tá? Então, eles te dão ali um cartão que você pode comprar em até 180 países, tá? Que é tudo liberado. Você consegue fazer os investimentos ali dentro, você consegue ter essa opção de conta. Inclusive, fui ver, não sabia, tá? Fui ver, analisar ali um pouco a fundo, porque eu sou um pouco curiosa, e vi que eles têm até aquelas áreas VIP dentro do aeroporto e tal. Então, são muitos benefícios e zero taxa, tá? Tem as taxas ali de conversão de real para dólar, mas isso todo lugar tem, inclusive o deles é um pouquinho menor, e não tem mais taxa de cartão, não tem taxa para você investir, fazer os seus primeiros investimentos ali, não tem taxa de nada. Quarta dúvida aí, investindo pela Nômade ou qualquer outra, esse já assistiu o meu vídeo porque eu falei da Nômade no outro vídeo. Como comprar dólar, ou seja, como transformar real em dólar. Galera, é muito simples. Eu fiz o primeiro investimento ali porque eu não conhecia, falei, vou tentar fazer aqui. E foi muito simples mesmo, tá? Você entrou na corretora, vai lá embaixo em adicionar dinheiro e aí vai mostrar para você duas opções, para você transferir para sua conta investimento ou para sua conta corrente. E aí você pode transferir para sua conta investimento, por exemplo, digamos que você queira fazer os investimentos lá fora, e o que você vai fazer? Pegar os dados que eles vão mostrar para você e fazer uma TED ou um Pix normal, tá? Não tem segredo. É como se você estivesse transferindo dinheiro de um banco para o outro. A questão aqui, vou deixar borradinho os meus dados, tá? Mas você vai simplesmente copiar o número da sua conta e colocar na hora que você estiver fazendo a transferência o nome do banco e o número da sua conta e agência, tá? Não tem segredo, é uma transferência normalzinho. Beleza, Mari, transferiu o dinheiro para a Nômade, mas continua zerado. Calma que você não perdeu seu dinheiro, tá? Eu até me assustei, confesso, a primeira vez ali, mas o que acontece? Normalmente vai ficar um cifrãozinho ali. Aquele cifrãozinho é de dólar. Como você transferiu em reais, não vai aparecer na sua tela inicial. Você tem que fazer a conversão para aí sim aparecer ali ou na sua conta investimento ou na sua conta corrente ali. E para você comprar o dólar, para você fazer essa conversão aí da moeda, o que você precisa fazer? Você vai no mesmo lugar, tá? Você vai em adicionar dinheiro. Quando tem dinheiro na sua conta, já vai ficar lá para você converter. Já vai ficar lá, saldo em reais. Eu mesmo transferi R$ 500, que é o valor mínimo para fazer a conversão. Então, eu transferi lá R$ 500, ficou o saldo bonitinho. E aí eu consigo converter. Vai aparecer os dados, por exemplo, de IOF, que vai ser cobrado, do VAT, vai aparecer os dados do spread, tudo bonitinho ali que vai ser cobrado. Logicamente, se você quiser esperar uma hora que o dólar esteja mais barato ali, que inclusive esses dias o dólar vem caindo, é uma ótima oportunidade para a gente comprar mais dólares com menos reais. Então, é só você esperar o melhor momento. Você pode transferir em reais, deixar ali até o momento de você olhar e falar, não, vou transformar isso aqui em dólar, porque agora o dólar tá barato. Você pode fazer isso, mas eu prefiro transformar logo. Mas tudo bem, se você quiser, você tem essa opção. Analisou tudo bonitinho? Clique em continuar e aí já vai aparecer o valor aqui que ficou, tá? Você receberá em dólares, aqui tá falando o valor certinho, tá falando que vai demorar um dia útil para que essa conversão aconteça, tá? Então tá falando tudo bonitinho e aí vai aparecer. Muitas das vezes vai aparecer cotação atualizada, igual apareceu aqui para mim. Mas é porque no momento que eu cliquei ali, a cotação do dólar estava 1. E aquela cotação, para eu fazer a conversão, é dentro daqueles segundinhos que vocês vão ver que fica piscando lá. Passou aquilo ali, vai ser uma nova cotação, tá? Às vezes um pouquinho mais abaixo, às vezes um centavinho mais acima. Mas normalmente é sempre o mesmo valor, tá? Não tem muita diferença, não. Feito isso, depois de um dia útil, vai aparecer bonitinho os dólares dentro da sua conta. Inclusive, depois que eu fiz todo esse processo, chegou um e-mail para mim falando, olha, sua conversão foi feita já, o valor certinho foi esse daqui, foi cobrado isso e isso de IOF, foi cobrado essa e essa taxa,
tudo bonitinho. Inclusive, é um dos pontos que eu gosto na Nomad, tá? Porque ela tem o suporte para a gente conseguir fazer a nossa declaração. Esse suporte é um relatório bonitinho que vem em português para a gente lançar lá na nossa declaração. E ela dá essa questão de tudo bem transparente. Ela coloca ali o valor que foi cobrado, tudo bonitinho, e ainda manda confirmação com todos esses dados. Porque às vezes a gente esquece quando a gente comprou, quando a gente vendeu, quando a gente transformou em dólar, quando a gente transformou de volta para reais, às vezes acontece também. Então tem tudo isso, fica registrado pra gente. E aí lembrando o seguinte, é R$ 500 pra gente conseguir fazer essa conversão que eu mostrei aqui pra vocês, é R$ 500 o valor mínimo. Então você tem que transferir ali R$ 500 para conseguir ter essa conversão e receber ali mais ou menos uns $100. Porém, depois que você fez essa conversão, você consegue comprar ali as stocks, que são as mesmas ações internacionais, você consegue comprar ali os REITs, os ETFs internacionais a partir de $1. E isso é muito legal, tá, gente? Porque lá nos Estados Unidos a gente consegue comprar em percentual. A gente não precisa comprar, por exemplo, um lote de 100 ações ou uma ação que está custando ali R$ 50. A gente pode comprar um percentual dessa ação e começar investindo aí pelo menos R$ 1. Ah, Mari, mas e se for, sei lá, em outra corretora, em outra conta de investimento, vai ser do mesmo jeito? Não, tá? Cada corretora, cada conta de investimento, cada tipo ali de plataforma vai ser diferente. Tem algumas que você tem que fazer um monte de outras coisas para você conseguir transferir o seu dinheiro. Aqui é simplesmente pegar o número da conta e transferir. Não tem segredo. Quinta dúvida aí. Seria legal demais mostrar o passo a passo para aportar em renda fixa nos Estados Unidos. Galera, eu peguei essas perguntas aqui, ó, do jeitinho que vocês me mandaram, de Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Como que acontece a questão da renda fixa? A gente precisa ficar muito atento a isso aqui. Não é possível você investir diretamente em renda fixa lá nos Estados Unidos. What? É justamente isso, galera. Não tem como você investir diretamente nos títulos de renda fixa, igual a gente tem aqui, Tesouro Selic, Tesouro IPCA, Tesouro Prefixado, você fazer esses investimentos lá fora não dá. Porque só é disponível para pessoas que têm CPF dos Estados Unidos, tá? Para nós aqui de fora, a gente tem, por outro lado, um paliativo. A gente tem os ETFs de renda fixa ou fundos de renda fixa que a gente consegue investir, tá? Isso de renda fixa falando do exterior mesmo. Quando eu entrei dentro da Nomad, eu vi que quando a gente vai ali nos investimentos, já tem a opção de ETFs e um ETF específico de renda fixa, que aí vai mostrando a cotação, mostra o valor que está custando e você pode investir. Sempre analisa, tá? Entra lá nos sites, analisa no que ele está investindo ali antes de colocar o seu dinheiro, mas tem várias opções de ETFs. Sexta dúvida aí. Tem que abrir conta lá fora ou dá para fazer tudo com uma conta aqui comprando os ETFs? Eu até comentei um pouquinho disso daqui. Você pode comprar ETFs aqui no Brasil, mas eu, Mari, prefiro investir lá fora. O que acontece? Os ETFs aqui do Brasil, a gente tem, por exemplo, o IVVB11. O IVVB11, ele é um ETF que replica o S&P 500. É isso que todo mundo diz. O que todo mundo não diz é que o IVVB11 replica, na verdade, ele compra, na verdade, o IVV, que é o ETF próprio lá dos Estados Unidos, que replica o índice do S&P 500, que são as maiores empresas lá dos Estados Unidos. Então, o que acontece? Eu, Mari, acho mais vantajoso investir diretamente no IVV, se for o caso, ou em outro ETF que faz esse mesmo sentido aí de replicar as maiores empresas e pagar menos taxa, porque aí você vai pagar a taxa desse ETF aqui no Brasil e embutido nessa taxa você vai pagar as taxas lá desse ETF lá de fora. Mas, sim, tem a opção de você comprar ETF BDR. É a mesma coisa? Não é a mesma coisa. São certificados e tem essa questão de taxa sobre taxa. Sétima pergunta. Como investir em ETFs passivos? Vale a pena? Eu me pergunto aqui o que você quis dizer com passivos, que vai dar renda passiva ou que tem gestão passiva? No quesito de renda, tá? Eu vou ter uma renda passiva. Basicamente, existem vários ETFs, até mostrei dois aqui para vocês, um de ações que pagam dividendos todos os meses, o outro de REITs que pagam dividendos aí a cada 3 meses. Então,
depende, tá? ETFs passivos, quando a gente está falando de gestão, tem que analisar muito e ver se realmente faz sentido. Não gosto tanto. Mas quando a gente está falando ali que dá renda, é uma coisa interessante, sim. E aí, como que a gente faz para investir? Também é muito simples. Você analisa, igual aqui no Brasil. Você vai, faz um filtro ali, analisa. Ah, Mari, como é que eu analiso? Nos sites que eu mostrei para vocês. Tem o site do ETF, do Yahoo, do TradingViews, tem o do Morgan Stanley, tem o Fundamentei, tem o Status Invest, que dá a opção de você pesquisar ali também. Filtrou? Vai lá e clica ETFs, digita o código do ETF e clica para comprar. É igualzinho aqui no Brasil, não tem diferença nesse ponto. A única diferença eu diria é que tem outros sites aí para você analisar. E também, obviamente, você vai precisar aí de uma conta específica para fazer esses investimentos. No meu caso, eu vou usar a Nomad, vou mostrar aqui para vocês ao longo dos vídeos, tá? Os próximos vídeos sobre a carteira do canal, quero trazer algumas coisinhas para vocês. 8ª pergunta: como investir nos REITs e como proceder na declaração e impostos? Vamos dividir isso aqui em 3 perguntinhas. Se você quiser investir diretamente nos REITs, você consegue? Consegue. O que eu, Mari, prefiro? Nos ETFs de REITs. Por quê? Às vezes eu vou ter que escolher ali vários REITs, tá? E aí eu consigo investir em um monte com um único ETF. Então, para mim, faz mais sentido investir em ETFs de REITs e alguns deles vão pagar dividendos mensais ali também. Vou mostrar como investir diretamente em REITs e como investir diretamente em ETFs? Vou. Mas basicamente, ali pela Nomad que eu mostrei para vocês, é basicamente clicar lá em REITs e escolher, digitar ali o REIT que você quer e clicar para comprar, tá? Também não tem segredo. Aí a questão de declaração. A declaração você vai fazer uma vez por ano. E aí a questão dos impostos, que é um pouquinho diferente. Funciona assim, tá? Imposto sobre dividendo, 30%. Vai ser cobrado de você, independente se é REIT, ação, enfim. É dividendo, é tributado em 30%. Além disso, tem algum imposto? Tem algum tributo? Não. Só quando você vende, aí é igual no Brasil. Vendeu com lucro, tem que pagar o seu imposto ali. No caso das ações, que são as stocks, tem a isenção dos 35 mil. Aqui no Brasil é 20, lá fora tem 35 mil. Mas passou disso, tem que pagar imposto. Para declarar, é só abrir o programinha e lançar igual aqui no Brasil? É e não é. Você vai precisar abrir o programa da declaração, mas porém, contudo, entretanto, recebeu dividendos, tem que lançar no Carnê-Leão, tá? Todos os meses, porque como eles são tributados, você precisa lançar isso lá. Vendeu com lucro, precisa lançar no programa GCAP e na hora que você for declarar, você vai e simplesmente importa os dados desses programas. É muito simples, é só clicar num botão que ele já importa tudo. Fora isso, tem algum outro imposto? Eu diria que tem, caso você venha, Deus o livre aí, mas venha a falecer e a tua família precise pegar esse dinheiro aí e colocar no inventário que tá lá fora. E aí vai ter um impostozinho que pode chegar aí até mais ou menos uns 40% de imposto só para fazer essa transferência para os seus herdeiros. Mas, como a ideia é aproveitar esse dinheirinho, a gente não precisa pensar nisso. A questão é: recebeu dividendos, tem que lançar no Carnê-Leão e se vendeu com lucro, tem o GCAP, tá? Depois, aí uma vez por ano, tem que fazer a declaração e importar esses dados. É tranquilo. A parte chata é declarar isso bem certinho lá nos programas. E aí vamos para as nossas últimas perguntinhas. Como investir na prática? Que também vai bem de encontro com a 10ª pergunta. Quero investir nos Estados Unidos, mas tenho todas as dúvidas. Galera, eu vou trazer vários vídeos aqui no canal mostrando como que você faz para investir no exterior na prática e ganhar em dólar, seja os seus dividendos, seja a valorização ali. E quero mostrar como investir nos Estados Unidos e no mundo, tá? Porque os ETFs lá dos Estados Unidos, eles te dão a possibilidade de investir, por exemplo, lá no Japão. Tem ETF que investe só no Japão, tem ETF que investe só na Índia, tem ETF que investe só na China. Então você consegue ter uma diversificação muito grande. E aí é aquele negócio. Se você não tem conta na Nomad e quer abrir para começar a fazer seus investimentos lá no exterior, sem taxa de corretagem, sem taxa de abertura de conta, sem taxa de nada, igual eu já falei para vocês que um dos motivos que me levaram a escolher a Nomad foram justamente essa ausência de taxa aí para um monte de coisa. Eu vou deixar link para vocês na descrição para vocês usarem e lembra de colocar aquele código que eu passei para vocês. É bem simples, tá?
Na hora que você estiver abrindo a conta lá, coloca o cupom MARI, tudo maiúsculo. Lembra que você pode ganhar até $20 com isso, então não perde essa oportunidade. Já mostrei aqui para vocês como transformar o dinheiro em dólar, já mostrei aqui para vocês que existem vários ETFs e vou mostrar para vocês comprando na prática. Seja estoques, seja WIT, seja os próprios ETFs, tá? Então fica de olho que eu vou estar trazendo atualizações, se inscreve para não perder mais nada por aqui e eu te espero no próximo vídeo aqui do canal. Tchau!